abençoados com todas as bênçãos. Um ótimo dia a todos, na certeza, na convicção, crendo que hoje já é o nosso melhor dia. Hoje já é o nosso melhor domingo. Seja bem-vindo todos. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você que está aí nos ouvindo, nos vendo por essa gravação, não é isso? Ou você que também está aí, já está ao vivo. Muito obrigado. Recebo que hoje já é o melhor dia de sua vida. Que Deus mesmo ilumine os olhos aí do seu entendimento para que você possa entender. Muito obrigado de toda aqui a minha mente, o meu coração. Meu nome, para você que talvez ainda não me conheça, meu nome, Neilton Cardoso. Neilton Cardoso, tá bom? E falo aqui a partir do Rio de Janeiro, tá bom? Brasil. Porque hoje, devido a essa tecnologia maravilhosa, nós alcançamos o mundo. O mundo é uma coisa assim, maravilhosa. Porque, já que falei aqui algumas vezes, eu vou falar outra vez, quando nós começamos com fita cassete que mal alcançava o meu bairro, no bairro de Guadalupe, onde eu estava, mal nós lá, os irmãos lá que congregávamos juntos, a gente mal conseguia alcançar o bairro de Guadalupe com fita cassete. Hoje, facilmente, rapidamente alcançamos o mundo, essa tecnologia que o nosso Pai nos deu para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo, tenho visto bastante abençoados. E saiba você que nós falamos do Evangelho da incircuncisão. O nosso assunto aqui é esse. Gostamos aqui de deixar isso bem claro. O nosso assunto aqui, o nosso tempo que nós gastamos aqui é para falar do Evangelho da incircuncisão que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Ele recebeu do próprio Deus do paraíso. Gálatas capítulo 2, verso 7, fala de dois evangelhos. O nosso evangelho, aquele que foi revelado ao apóstolo Paulo, o apóstolo da incircuncisão. E o tema de hoje, que nós vamos aqui estar falando, inimigos da cruz de Cristo. Olha, é até difícil de você imaginar isso. Como é que alguém pode ser inimigo da cruz de Cristo? Mas o Evangelho, o apóstolo Paulo, mostra que muitos são. E vamos falar a respeito dele hoje. Por favor, compartilhe aí a mensagem, se for possível, não é isso? Para que essa palavra corra e seja glorificada. E muitos aí alcancem essa palavra e criem aí dúvidas aí na mente do abençoado que o Evangelho, que Deus mesmo vai tirar, tá bom? Temos um canal também no YouTube. Se for possível, eu gostaria de pedir a você que compartilhe aí, que se inscreva nesse canal, também que é importante para que a palavra corra e seja glorificada. Mais uma vez, muito obrigado a você que está aí ao vivo, já tenho visto aqui o abençoado Dino, o abençoado Orlando, a abençoada Angelina de Carvalho. Abençoada, um abraço para você, gosto muito de ti, abençoada que participa sempre aí, lá de Cuiabá, olha, Cuiabá, tá bom? Maria Aparecida também está nos assistindo, minha tia, minha tia, vamos ver que minha tia minha titia querida, abençoada, um abraço para ti, um abraço para o meu tio Wilson também, tá bom? Recebo que é um casal abençoado que também tem nos ajudado a fazer a palavra correr e ser glorificada, tá bom? Então, também gostaria de declarar já os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para você entender. Hoje você vai entender quem são os inimigos da cruz de Cristo e por que são. Também um abraço muito especial, um abençoado que me conhece desde os 9 anos de idade, o Idisley Fernandes de Oliveira. Olha, quanto tempo, abençoado. Um abraço para ti, está me assistindo. Olha, um abraço para ti, para a Denise, para todos os seus filhos, seus netos. Já tem neto abençoado. Olha, conheci o abençoado com 9 anos. É uma honra para mim tê-lo aqui, tá bom? Um abraço, o abençoado também Carlos Castro, Abba Pai, não é isso? Falamos Abba Pai, não clamamos mais aleluia, clamamos Abba Pai, tá bom? Então vamos aqui ao tema de hoje, dessa manhã. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Inimigos da cruz de Cristo. Olha só, então vamos ler aqui, ó, Filipenses capítulo 3, versos 18 e verso 19. São, ou seja, inimigos da cruz de Cristo, ou seja, são homens que com suas doutrinas são contrários, ou fazem oposição à cruz de Cristo. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Homens que são contrários ao que diz o Evangelho da graça de Deus. Então vamos ler aqui, tá bom? É importante que leia.
É importante que leia. Filipenses 3, versos 18, que diz assim, ó, 3, 18, está aqui. Por quê? Preste bem atenção no que diz a revelação dada ao apóstolo Paulo. Porque muitos há, muitos, hein? São muitos, dos quais muitas vezes vos disse. Então não é a primeira vez que o apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto. E que agora também digo, nessa carta que ele já vem falando desses homens em outras cartas, e agora aos Filipenses ele também fala, chorando, é um assunto triste, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Verso 19, cujo fim desses inimigos da cruz de Cristo é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha, abençoado, que coisa! São muitos desses, são muitos inimigos da cruz de Cristo. Paulo já havia falado sobre eles, homens com doutrinas e obras, com obras da carne, com obras da lei de Moisés. Paulo já havia falado em outras ocasiões, que se baseiam nas coisas terrenas. A lei de Moisés é baseada na carne, em coisas terrenas, nas coisas visíveis. Os inimigos da cruz de Cristo, eles só se baseiam naquilo que vê, em tudo que vê. O Evangelho diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, diz que carne e sangue, as coisas visíveis, não podem participar, não podem herdar o reino de Deus, porque o reino é espiritual. O reino é do Espírito abençoado. É aqui na mente, no conhecimento, não são as coisas visíveis, porque as coisas visíveis elas vão passar, mas nós somos das coisas eternas. Então Paulo estava falando de homens que negam o evangelho da incircuncisão. Esses que são os inimigos da cruz de Cristo, negam o evangelho da incircuncisão, o evangelho do Espírito, que nos foi manifestado ali na cruz. Quando alguém nega esse evangelho, quando alguém nega a graça de Cristo, que é o pacto que está valendo, está também se opondo à cruz de Cristo. Quando alguém diz, não, esse negócio de graça, que isso, não é bem assim, não é essa facilidade toda, temos que fazer alguma coisa para conquistar a Deus, temos que fazer alguma coisa para herdar o reino de Deus, está se opondo, está se colocando em posição de inimizade contra a cruz de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Vamos ver aqui um exemplo, que eu gosto muito desse verso, desse exemplo, e sempre que é possível eu uso esse versículo aqui. Efésios, capítulo 2, eu tenho certeza que você já conhece, 2, verso 8 e verso 9, que diz o seguinte, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem das obras. Não vem das obras, não vem das coisas visíveis, não vem daquelas coisas que se vê, não vem da lei de Moisés. Por quê? Para que ninguém se glorie, diz o Evangelho da graça de Deus. Então, veja bem, preste bem atenção, que o Evangelho diz que pela graça sois salvos. E você sabe que graça, todo mundo sabe, né? É um favor imerecido. Quando você recebe uma graça de alguém, é alguma coisa que você não merecia. E a salvação, a fé, é um dom que é uma graça que você não merecia. Então diz, quando alguém apresenta ou oferece a salvação eterna por meio de obras da lei de Moisés, está negando a cruz de Cristo. Está negando a cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo estão se pondo, fazendo oposição à cruz de Cristo. Aquele famoso, né? Aquele famoso, quem quer aceitar Jesus como Salvador. Olha, deixa eu aqui te falar, acho que não existe nada mais cruel, nada mais terrível, nada mais humilhante. Eu não sei nem qual é a palavra, eu tenho até que me cuidar para não falar aqui uma palavra feia com respeito a essa expressão. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Olha, eu vou falar, isso é uma imundícia que a religião criou, que a religião tornou e jogou em cima do povo. Porque o Evangelho é bem claro, não depende de vós, não vem de vós, não vem das obras. É dom de Deus. Sabe por que você é salvo, abençoado? Porque Deus quis, Deus te escolheu, independente de qualquer coisa, independente de tudo. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que na cruz Ele nos fez perfeitos para sempre.
perfeitos para sempre. Não é até o dia que não, a partir de hoje, não é isso, abençoado. Já nascemos aqui nesse mundo perfeitos e salvos. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que os filhos, eu, você, o filho, não importa onde ele esteja, o filho, quando ele chegou aqui, já nasceu perfeito e salvo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 9, diz que ele, o próprio Deus, estamos falando de Deus, não estamos falando do pastor, do reverendo, não. Estamos falando aqui do próprio Deus. Diz que o próprio Deus, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, ele escolheu você, chamou você com uma santa vocação para a salvação. E não vem das obras, não segundo as nossas obras, mas segundo o querer dele. Ele que quis você. Olha, então como é que agora, depois de não sei quantos anos, eu vou... Quem quer aceitar? Olha, não, olha, isso aí causa até uma ânsia de que você sabe do que, né? Então não existe esse negócio de aceitar a Jesus como Salvador. Isso é mentira. Mentira da religião. Porque foi Deus que escolheu você, foi Deus que aceitou você. Aceitar a Jesus é coisa desses homens que fazem inimizade contra a cruz de Cristo. Porque na cruz ele te aceitou para sempre, ele pagou o preço. A escolha que ele fez lá atrás, não, eu quero Orlando, eu quero a Vanilda, eu quero lá o esposo dela, eu quero aquele lá. E na cruz ele pagou o preço. Foi ele que escolheu, ele que pagou. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz, autor e consumador da fé. A ideia foi dele e ele consumou, ele pagou o preço. Onde que fica a sua participação em aceitar Jesus como Salvador? Coisa de inimigo da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo falou muitos desses inimigos da cruz de Cristo, falou muito deles lá da sua época. Lá na época de Paulo, no tempo de Paulo, já havia muito deles. Já acontecia muito desses homens. Falou, preste bem atenção, porque isso aqui não é coisa de fofoca, não. Falou e identificou quem eram esses inimigos. Olha que tremendo, ele falou e identificou quem eram esses inimigos da cruz de Cristo. Filipenses aí mesmo. Volte uma página, por favor, na sua Bíblia, no capítulo 3, no verso 2. Porque quando nós falamos, eles falam, não, é porque são santos apóstolos, andaram com Jesus de Nazaré, fizeram muitos milagres, tudo verdade, tudo isso é verdade. Mas olha o que diz a revelação que foi dada aqui ao apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, verso 2. Guardai-vos dos cães. Olha que é um termo pesado, né? Quando eu era garoto, se bem novinho, se eu chamasse alguém de cão, meu pai quebrava metade dos meus dentes. Porque é uma coisa muito, muito pesada, muito ofensiva. Mas é isso que diz o apóstolo Paulo. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Guardai-vos da circuncisão. Então ele fala, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Quem eram esses? Quem eram os cães e quem eram os maus obreiros? Os da circuncisão, porque ele fala, guardai-vos da circuncisão, da lei de Moisés. Se você não sabe o que é circuncisão, é a lei de Moisés, 613 mandamentos, que no tempo do apóstolo Paulo, mesmo Cristo tendo morrido na cruz e ressuscitado, dado fim à lei de Moisés, ainda estava em prática, ainda se praticava a lei de Moisés, porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé, que viria a ser derrubado no ano 70. Então, no verso 18, que nós lemos aqui, Filipenses 3, 18, o apóstolo Paulo diz que esses da circuncisão, esses da lei de Moisés, são inimigos da cruz de Cristo. Praticavam a lei de Moisés. Todos eles se batizavam nas águas. Se você não sabe o que fazia parte da lei de Moisés, se batizavam nas águas, apresentavam crianças no templo, circuncidavam os seus filhos, davam dízimo, participavam lá com dinheiro lá, faziam sacrifícios, participavam da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo diz que esses da circuncisão, que faziam essas coisas lá no tempo de Paulo, eram inimigos da cruz de Cristo. Escrevendo a Tito, no capítulo 1, no verso 10, ele diz que há muitos insubordinados. Diz o apóstolo Paulo, muitos insubordinados, faladores, sabe o que é falador? Fala e não diz nada, faladores, vãos, enganadores, que estavam enganando as pessoas, principalmente quem? Principalmente quem? Os da circuncisão, diz o apóstolo Paulo, os da lei de Moisés, aqueles
que ensinavam a doutrina da lei de Moisés. Eram esses que o apóstolo Paulo falava mais uma vez aqui, né? Falando aqui mais uma vez, inimigos da cruz de Cristo, aqueles que ensinavam a lei de Moisés. Batismo nas águas, jejum, submonte, e você sabe, são 613 ordenanças da lei de Moisés. Lá, agora, para Timóteo, no capítulo 6, no verso 3 e no verso 4, anote aí, abençoado, e depois você leia, né? Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 3 e verso 4, o apóstolo Paulo diz que, nós vamos ler aqui, porque esse verso aqui, ele fala aqui uma coisa muito, muito, muito tremenda. 1 Timóteo, chama aqui pertinho, capítulo 6, verso 3 e verso 4, que diz assim, ó, se alguém, qualquer um, não importa, abençoado, quem seja, se alguém ensina uma doutrina, para ensinar uma doutrina, ensina outra doutrina. Bem, a doutrina do apóstolo Paulo era a graça, era a incircuncisão. Então não era da incircuncisão que ele estava falando. A outra doutrina que existia na época era a lei de Moisés, era a circuncisão. Então ele diz, se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça, e com a doutrina que é segundo a graça, segundo a piedade, olha o que diz no verso 4, como são essas pessoas? É soberbo, aquele abençoado, ele não aceita a graça de Deus, ele não se conforma com a graça de Deus. Diz o apóstolo Paulo que ele é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmia, com suspeitas, e aqui vai as qualidades dessas pessoas dadas pelo apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ensina que quem ensina uma outra doutrina, a lei de Moisés, e não aceita o evangelho da incircuncisão, que é a graça de Deus, é soberbo. Não, olha, eu vou orar por você, vê se não é assim. Eu vou jejuar por você, a minha fé vai te salvar, eu vou lá no monte. É assim ou não é? Com certeza é assim, é soberbo, só que tem um detalhe, ele nada sabe. Um pacto abençoado, a lei de Moisés foi um pacto de jactância, lá em Romanos capítulo 3, verso 27, diz que não, eu que posso, o bom sou eu, quem faz o melhor sou eu, quem ora melhor sou eu, se eu colocar a minha mão na sua cabeça, Deus vai operar. É um pacto de jactância. Inimigos da cruz de Cristo, que fazem oposição à graça de Deus, ensinam a lei de Moisés. Se você ainda não entendeu o que nós estamos falando, eu vou te repetir. São homens que fazem oposição à graça de Deus. Os inimigos da cruz de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, são aqueles que pregavam a lei de Moisés, mesmo depois da morte de Cristo na cruz. O próprio Jesus de Nazaré, veja bem, Jesus de Nazaré, ele também falou a respeito desse tempo. Ó. Veja só aqui, João capítulo 15, verso 15, ele falou a respeito dessa amizade, que diz assim, ó, já não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O empregado lá não sabia o que fazia o seu senhor. Mas tenho-vos chamados de quê? Amigos de Cristo, amigos da cruz de Cristo. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. O servo, veja bem, o Jesus falando, o servo, ele não tem conhecimento, ele não tem amizade, ele tem a lei de Moisés. E a lei de Moisés, no tempo de Jesus de Nazaré, não era um pacto de amizade, era um pacto de maldição e morte. Ninguém ajudava ninguém, ninguém amava ninguém, tinha que se cumprir a lei. Se cumprisse, vivia. Não cumpriu, morria. Era assim que funcionava a lei de Moisés. Agora, o amigo conhece, tem amizade, tem o pacto da graça, um pacto de vida, um pacto conquistado pelo próprio Cristo. Agora, abençoados, veja bem, agora acontece que a doutrina hoje, o que nos interessa bem também, né, são os nossos dias, o tempo de hoje. Acontece que a doutrina ensinada hoje pela religião, se você sair da sua casa agora e ouvir, emprestar seu ouvido para alguém da religião, a doutrina que é ensinada hoje é a mesma, veja bem, é a mesma que era ensinada por aqueles homens que o apóstolo Paulo chamou de inimigos da cruz de Cristo. A mesma coisa.
o que eles ensinavam lá depois que Cristo morreu, ressuscitou, e que Paulo disse são inimigos da cruz de Cristo, é a mesma doutrina que é ensinada hoje por esses homens. Não mudou nada, abençoado. Muito pelo contrário, ainda acrescentaram algumas coisas. Acrescentaram a tal de corrente, acrescentaram a tal de vassoura ungida, acrescentaram propósitos com Deus, e muitas coisas, a inumeridade de coisas. Mas a doutrina é a mesma que Paulo chamou lá de inimigos da cruz de Cristo, é a mesma que nós vemos hoje aqui. Homens que ensinam doutrinas que parece como se a cruz não tivesse acontecido. Eu estava ouvindo uma pregação, até de um parente meu, e eu ouvindo ele falar a pregação, assim, será que ele sabe que Cristo morreu na cruz? Será que ele sabe que Jesus já ressuscitou? Será que ele sabe que todas as coisas já foram consumadas? Porque é uma pregação, abençoada, que faz inimizade com a cruz de Cristo. Parece que Cristo não morreu, parece que Cristo não ressuscitou, e vem lá do Gênesis até o dia de hoje, e a manjedoura não aconteceu, Jesus não esteve aqui, não se manifestou no corpo de carne, não esteve na cruz, não morreu e não ressuscitou. Parece, e é isso que parece. Você quer ver só um exemplo, para você ver como nós não estamos falando demais? Hebreus capítulo 9, verso 26, diz que na cruz o pecado foi aniquilado. Na cruz, quando Cristo morreu, está escrito que com o seu próprio sacrifício, a morte de Cristo na cruz, aniquilou o pecado. Está escrito lá, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Agora, a pregação desses homens inimigos da cruz de Cristo aponta pecado em todo mundo, porque você é pecador, você tem que se arrepender, você tem que fazer, você tem isso, você tem aquilo. Parece que Cristo não morreu na cruz para aniquilar o pecado. É isso que Paulo está falando, inimigos da cruz de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 8 e verso 9, diz que nós que somos da fé, nós que nascemos depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, nós somos abençoados. Não é que Deus vai te abençoar. Quando ele morreu e ressuscitou, nós fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Aí você ouve um desses aí pregando, o que eles falam? De cara, para começar a conversa, Deus te abençoe. Deus vai te abençoar. Deus continua te abençoando. Deus quer te abençoar. E, olha, abençoa, parece que Cristo não morreu na cruz. Parece que Cristo não ressuscitou, porque o Evangelho diz que Cristo, quando isso aconteceu, nos abençoou. Nós fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Uma promessa que vinha de Deus desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 3, diz que nos abençoou juntamente com Cristo nas regiões celestiais, com todas as bênçãos. Quando chega na cruz, depositou lá o Pix, pagou lá o preço devido com o seu próprio sangue, e nós que nascemos depois da cruz, abençoados com todas as bênçãos. Mas os abençoados pregam de uma maneira, parece que Cristo não morreu, inimigos da cruz de Cristo. E esses homens, veja bem, esses que fazem assim, não são qualquer um, não são pessoas aí sem conhecimento. Muitos deles são apóstolos, têm títulos de doutores, pastores, pai e mãe de santo, também fazem a mesma coisa, reverendo, padres, todos eles fazem isso. Possuem anéis, sabe anéis? Muitos anéis, diplomas, bibliotecas tremendas, grandes bibliotecas, faculdades teológicas, 2, 3 faculdades, mas negam a cruz de Cristo. São apóstolos, são doutores, são pastores, pai e mãe de santo, reverendo, padre, possuem anéis, faculdade, diploma, mas negam a cruz de Cristo quando fala Deus te abençoe, quando aponta pecado na igreja, porque a cruz de Cristo cancelou, aniquilou o pecado e pagou o preço por nós, abençoados com todas essas bênçãos. Deixa eu ler aqui uma coisinha aqui, que eu estava assim, leio ou não leio? Vamos ler aqui, Filipenses capítulo 3, para esses que têm muitos títulos, não é isso? E são inimigos da cruz de Cristo. Olha o que diz aqui, Filipenses capítulo 3, no verso 7, diz assim, o apóstolo Paulo, hein? Palavras do apóstolo Paulo, diz assim, mas o que para mim era ganho, lucro, vantagem, reputei
perda por Cristo. O conhecimento que ele tinha, e não era pouco, abençoado, se você ler aqui o histórico aqui do apóstolo Paulo, é de causar inveja a muitos desses apóstolos de hoje, muito mesmo. E o verso 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, todo o seu conhecimento, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, trapos de imundícia, para que possa ganhar a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Se o teu conhecimento, eu não quero nem saber o que você é, se é apóstolo, doutor, e, sei lá, reverendo, né, pastor presidente, o diabo a quatro aí. Mas se o teu conhecimento nega a cruz de Cristo, esse teu conhecimento não passa de esterco, não passa de trapo de imundícia, porque está negando a cruz de Cristo, está se tornando inimigos da cruz de Cristo, está levando a outros a serem inimigos da cruz de Cristo. Quando aponta pecado na igreja, quando diz Deus te abençoe, e quando leva os irmãos para se batizar nas águas, estão se tornando inimigos da cruz de Cristo. Esse teu conhecimento não passa de trapo de imundícia. Pode botar no vaso, dar descarga e jogar fora, porque não serve para nada, tá bom? Negam a cruz de Cristo, da mesma maneira daqueles da época do apóstolo Paulo, da circuncisão, da mesma maneira. Me perdoe a minha... ter me exaltado um pouco, mas vamos aqui voltar, Gálatas capítulo 2, porque, abençoados, nós temos ouvido coisas aí que, tremendo, que causam vergonha à cruz de Cristo, vergonha, homens, doutores, de palitozão assim bonitão, né, gravatão bonitão, né, e causam vergonha, de não, o diabo está ao redor, o diabo vai te pegar, o diabo vai levar para o inferno, e o diabo, e cadê a cruz de Cristo? O que Cristo foi fazer lá na cruz? Como dizia um amigo meu, uma vez eu estava assistindo ele pregar, ele falou, parece que Cristo foi para a cruz tirar foto, né? Ficar marcado na história, que esses homens dizem que Cristo não fez nada, inimigos da cruz de Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 7, diz 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão antes da cruz e o evangelho da incircuncisão depois da cruz. O evangelho da circuncisão antes da cruz foi dado a Pedro. O responsável pelo evangelho da circuncisão que acabou na cruz era o evangelho por obras e foi confiado a Pedro. Agora, o evangelho da incircuncisão, da não circuncisão, foi dado depois da cruz, dado ao apóstolo Paulo, e é o evangelho por fé, crendo no conhecimento do evangelho, crendo, não é fazendo, é crer. Primeiro você tem que crer. Quando Cristo, veja bem, quando Cristo morre e ressuscita, o evangelho da circuncisão, a lei de Moisés, que foi confiado ao apóstolo Pedro, teve fim, abençoado, acabou, deixou, zerou. E esses homens não ensinam isso. Esses inimigos da cruz de Cristo não ensinam isso. Lembra aquele famoso está consumado? Acabou. O próprio Jesus falou lá, João capítulo 19, verso 30, lá no finalzinho, lá, aos 45 minutos do segundo tempo, lá, está consumado. Acabou, mas eles continuam da mesma maneira. A verdade hoje, abençoado, é a graça, o pacto da incircuncisão. Fora disso, é inimizade contra a cruz de Cristo. Romanos capítulo 1, verso 5, diz que nós recebemos a graça e o apostolado para se obedecer à fé entre todas as nações. Qualquer doutrina, veja bem, qualquer doutrina diferente do pacto da graça é inimizade contra a cruz de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 9, Paulo diz, mesmo que venha um anjo do céu e fale uma outra doutrina, não serve, abençoado, não serve. Veja isso aqui, Gálatas capítulo 2, vamos ler aqui, Gálatas capítulo 2, o verso é o 14. Olha, porque eu não sei por que eles não ensinam essas coisas, né? Diz assim, mas quando, Gálatas 2,14, veja isso, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos viram, se tu sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque quem não andava segundo a verdade do Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, quem era?
Pedro não andava segundo a verdade do Evangelho. Pedro, Tiago e João, porque Pedro era o chefe, o apóstolo da doutrina da circuncisão. Se você ler lá Gálatas 2,7, vai ver que ele era o apóstolo da circuncisão. E Paulo disse que ele não andava segundo a verdade do Evangelho. O que ele fazia? Obrigava os gentios a praticar a lei de Moisés. Você tem que se batizar, você tem que jejuar, você tem que dizimar, você tem que ir para o monte, você tem que ter o seu nome escrito aqui na igreja, você tem, obrigava os gentios a judaizar. Então diz o apóstolo Paulo, inimigos da cruz de Cristo, estão se opondo à cruz de Cristo. Apontava pecado na igreja, tem que se arrepender. E Cristo não pagou o preço lá na cruz? Inimigos da cruz de Cristo. O que Pedro fazia com os gentios, abençoados, veja bem, que Paulo disse que obrigava, é o mesmo que a religião faz hoje com as pessoas. A mesma coisa, obriga a judaizar, praticar a lei de Moisés. Se você quiser participar de um lugar chamado Igreja Evangélica, você tem que se batizar nas águas. Você tem que tomar ceia, você tem que dar o dízimo, se você quiser participar de um centro de macumba, você tem que fazer a cabeça, você tem que matar um animal, tudo que Pedro fazia lá com aqueles homens que Paulo disse que era inimigo de Cristo, da cruz de Cristo, é o mesmo que a religião está fazendo hoje aqui, hoje que é domingo, se tu procurar um desses lugares. Gentios judaizando, se tornando inimigos da cruz de Cristo. Quando alguém judaiza, faz alguma coisa lá dos judeus, está se tornando, porque na cruz, o que diz o Evangelho? A cruz de Cristo foi o fim da lei, acabou ali. E Romanos capítulo 2, verso 14, diz que aos gentios, você que é um gentio assim igual a mim, aos gentios nunca foi dada a lei de Moisés. Então, olha que tremendo, eu não sabia disso, eu passei 35 anos lá na religião e não sabia disso, nunca me informaram que a lei de Moisés foi aplicada somente para os judeus e já teve fim. A lei de Moisés, vamos repetir isso aqui, ó. A lei de Moisés nunca foi dada aos gentios. Deus nunca cobrou a lei de Moisés a um gentio. Ele nunca julgou ninguém por causa da lei, um gentio. E ao judeu que foi aplicada a lei de Moisés, foi dada através de Moisés, já teve fim. Romanos capítulo 10, verso 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, qualquer um que pratica uma dessas 603 ordenanças da lei de Moisés, batismo nas águas, imposição de mãos, e apresentar crianças, e você sabe muito dessas coisas, está em inimizade com a cruz de Cristo. Batismo nas águas, então, é uma coisa assim, fora do normal. Eu falei aqui a semana passada, né? Minha mamãe se batizou 4 vezes em inimizade com a cruz de Cristo, minha mãe, 4 vezes. Porque Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4, diz que por causa da cruz de Cristo, nós que nascemos depois da morte dele, depois da ressurreição, o nosso batismo é o de sangue. Romanos, capítulo 6, vamos ler aqui, vamos voltar a Romanos, capítulo 6, vamos ler aqui, procure comigo aí, verso 3 diz assim, ou não sabeis, os inimigos da cruz de Cristo não querem que você saiba disso, hein? Isso aqui é segredo, olha só, mas vai ser revelado para você hoje, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados aonde? Na sua morte. Na sua morte. Verso 4. De maneira que fomos sepultados com ele pelo batismo no Jordão? Não, na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 1 e verso 2, ele diz que depois que Cristo morreu, ninguém pode voltar às práticas da circuncisão. De maneira nenhuma. Diz que foi para a liberdade que Cristo os libertou. Não torneis, não volte às práticas da circuncisão. Jejum, batismo, imposição de mãos, dízimos, a apresentação de crianças, perdão de pecado e mais um montão de coisa aí que você sabe que se a gente fosse aqui falar, são 613, e ficar aqui até meio-dia
e não ia acabar. Todas essas coisas foram consumadas por Cristo na cruz. Esse é o segredo do Evangelho. Se você não sabia, vai ficar sabendo hoje. A lei de Moisés foi consumada por Cristo na cruz. Por que eu não preciso me batizar, meu irmão? Porque Cristo se batizou por você lá de sangue na cruz. Por que eu não preciso apresentar criança lá no templo? Lá? Porque você já foi conhecido por Cristo desde antes da fundação do mundo. Por que você não precisa cortar lá o seu filho lá, fazer a circuncisão na pele lá do prepúcio do seu filho? Porque a nossa circuncisão é no Espírito, que foi consumada na cruz lá, quando Cristo morreu e ressuscitou. O nosso batismo é aquele ali, abençoado. Você não pode estar voltando a fazer essas coisas, porque se voltando a fazer, estarás em inimizade com a cruz de Cristo. Estarás se opondo ao que Cristo fez na cruz. Porque se eu me batizo nas águas, e o batismo de sangue, o João Batista falou, nós sempre falamos as mesmas coisas. João Batista falou, olha, eu vos batizo com água, mas depois desse batismo, virá um mais poderoso. E que batismo era esse? O da cruz de Cristo, o batismo com sangue. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Você diz, não, nós temos que fazer essas coisas. 2,14. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Lá os judeus, eles tinham 613 ordenanças. Nós já falamos aqui, para nós gentios, não tinha ordenança. Mas se você quer fazer, porque está escrito na Bíblia, olha só, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós. O próprio Cristo ali na cruz tirou do meio de nós, cravando-a aonde? Aonde foi cravadas as ordenanças da lei de Moisés? Na cruz, abençoado. Na cruz, foi tudo cravadinho lá, tudo acabou, tudo ficou na cruz. Todos os mandamentos e ordenanças da lei de Moisés ficaram na cruz. Se você faz, porque Jesus fez, porque é uma ordenança aqui da Bíblia, olha, abençoado, eu lamento te dizer aqui, está escrito que foram cravados, todos foram cravados ali na cruz. Você não tem que se batizar, você não tem que jejuar, você não tem que aceitar Jesus como Salvador, porque isso é uma vergonha nestes lugares chamados evangélicos, igreja chamada evangélica, a querer oferecer Jesus, oferecer a salvação como se fosse uma mercadoria, como se fosse possível, né, alguém aceitar ou não aceitar. Você não pode aceitar e você também não pode recusar, porque Deus é soberano e a vontade dele está acima de qualquer coisa. Não é porque eu tenho livre-arbítrio. Tem o quê? Você tem o quê? Não tem, abençoado. Quanto ao Espírito, quanto à salvação, não tem. Você tem livre-arbítrio para casar com a Maria ou casar com José, como você quiser. Tá bom? Mas quanto à salvação, é Deus. Ele não te deu livre-arbítrio para isso. Esse negócio de aceitar Jesus, olha, isso é muito triste, é muito triste. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que você já esteja livre da lei de Moisés, e mais, e livre desses inimigos da cruz de Cristo, desses homens que estão aí causando inimizade entre a igreja e Cristo. Causa inimizade, porque... imagina, vamos aqui pensar, né? Vamos aqui delirar. Imagina Deus lá, né? Poxa, eu paguei o preço lá pelo meu filho lá, né? E me batizei, foi batizado com sangue, ele ainda está nas águas. Pô, abençoado, por favor, abençoado, seja livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele te libertou dessas coisas, ele te libertou dessas ordenanças. Você é um só espírito com ele, livre da lei de Moisés e livre desses homens que são inimigos da cruz de Cristo. Olha, o nosso último verso, que nosso tempo já terminou. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 e verso 2, Paulo diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada, como também é no meio de vós. E no verso 2, e para que sejamos livres de homens maus e perversos. Por quê? Porque a fé, o entendimento, o conhecimento dessa graça não é de todos. Não é de todos. E esses que não têm esse conhecimento, têm esse dom, que conhecem sua letra, fazem inimizade
com a cruz de Cristo, usando os filhos de Deus que não têm conhecimento. Não empreste o seu tempo, não empreste o teu ouvido a esses homens. Se te ofereceu Jesus, saia correndo dele, porque Jesus não é mercadoria para ninguém oferecer ou não. Ele se deu, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, 26, 27, diz que ele mesmo, o próprio Deus, se entregou a ele mesmo. Ele se entregou a ele mesmo para apresentar você a ele. Olha que coisa linda. Ele se entregou, ele morreu por você. Ele se apresentou a ele mesmo para apresentar você santo e sem pecado, sem a sua participação. Não tem participação de ninguém nisso aí. Ele que fez todas as coisas. Se alguém ofereceu isso, inimigos da cruz de Cristo. Eu declaro você nessa manhã livre desses homens. Recebo você aí entendendo essa palavra. Me perdoe se por acaso em algum momento eu fui mal educado, fui grosseiro aí com algumas palavras, mas às vezes nós ficamos indignados com essas coisas. E ontem eu estava ouvindo um abençoado que, olha, eu até penso que a minha pressão subiu, mas eu tive que me acalmar. Isso não é assim. Então o tempo é teu, é tu mesmo que dá o entendimento. E nós vamos aqui continuar aqui falando dessa palavra. No próximo domingo estaremos aqui de volta. Muito obrigado a você, a todos. Tem aqui muitos abençoados aqui que estão aqui assistindo. Eu peço a você que compartilhe a mensagem, passe essa mensagem para outros, para que eles entendam que nós não somos inimigos de Cristo, nós somos amigos. O que ele fez por nós, abençoado, é uma amizade para sempre. Não podemos ir contra o que Cristo fez na cruz, de maneira nenhuma. Tá bom, abençoado? Eu recebo aí e oro, declaro um ótimo domingo para você, um domingo muito excelente. Aqui no Rio de Janeiro está chovendo muito, né? Mas é um dia maravilhoso, o dia que o Senhor nos deu. Tá bom, abençoado? Muito obrigado, recebo que tudo está bem na sua vida e saiba, você é abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Estamos unidos aí nessa amizade que a cruz de Cristo nos deu, nos fez unidos nessa amizade. Tá bom, abençoado? Melhor domingo a todos. Glória a Deus.